O silêncio da sala de audiências foi quebrado por risadinhas quando Antônio Ferreira tropeçou ao entrar. Seus sapatos surrados guincharam contra o piso polido e todas as cabeças se viraram. O pai viúvo de 58 anos congelou momentaneamente, agarrando sua pasta desgastada contra o peito, as mãos calejadas tremendo levemente. Do outro lado da sala, sua própria filha Renata e o marido dela, Eduardo, estavam sentados próximos a um advogado de terno impecável, seus rostos contorcidos em uma mistura de vergonha e desprezo enquanto cochichavam atrás de mãos bem cuidadas. Ordem no tribunal, ordenou a juíza Oliveira, mas o estrago já estava feito. O rosto de Antônio queimou de vergonha enquanto caminhava sozinho até a mesa do réu, sem representação legal. Seu único terno, o mesmo que havia usado no funeral de sua esposa Helena 4 anos antes, pendurava-se frouxo em seu corpo, testemunha silenciosa do peso que perdera desde então. A escrivã mal conseguia esconder seu sorriso desdenhoso enquanto lhe entregava formulários que ele se esforçava para entender, seus óculos de leitura esquecidos em casa na pressa de chegar à audiência. Você teria se levantado para defendê-lo ou ficaria quieto como todos os outros? Conte-nos nos comentários. Ninguém sabia que, sob a aparência descuidada e o nervosismo de Antônio, escondia-se uma história que silenciaria cada risada zombeteira naquela sala. Mas ninguém estava preparado para o que aconteceria em seguida, muito menos sua filha Renata, que agora o acusava de ter roubado a herança que ela alegava ser sua por direito. Antônio trabalhava como zelador na Escola Estadual Monteiro Lobato há 30 anos. Todos os dias, ele acordava antes do amanhecer, preparava sua marmita na mesma vasilha de plástico que Helena lhe dera em seu primeiro aniversário de casamento e dirigia seu Fusca 1978 até o trabalho. Limpava os corredores, consertava carteiras quebradas e às vezes ficava até tarde para ajudar o professor de educação física a preparar a quadra para os jogos. Os alunos mal o notavam, apenas mais um adulto invisível em suas vidas agitadas, mas os professores respeitavam sua dedicação silenciosa. Quando Helena foi diagnosticada com um câncer agressivo 6 anos atrás, Antônio nunca faltou um dia de trabalho. Completava seu turno e depois dirigia diretamente para o hospital público, muitas vezes dormindo na cadeira desconfortável ao lado da cama dela. Depois que ela faleceu, ele tirou apenas 3 dias de licença para o funeral antes de retornar aos seus deveres, esfregando silenciosamente os pisos enquanto seu coração se despedaçava a cada respiração. Se histórias de pais que se recusam a desistir te comovem, inscreva-se agora. Mais histórias poderosas toda semana. Renata sempre se envergonhada da profissão humilde do pai. Como arquiteta bem-sucedida, casada com um executivo de multinacional, ela havia subido na escala social, distanciando-se de suas raízes de classe trabalhadora no subúrbio de São Paulo. Visitava os pais apenas no Natal e no Dia das Mães, inventando desculpas sobre sua agenda lotada. Quando Helena morreu, Renata apareceu no funeral vestida de preto de marca, falou eloquentemente sobre sua mãe e depois gradualmente reduziu suas visitas ao pai até quase nada. Antônio entendia. Sua filha havia construído uma vida diferente para si mesma em um condomínio fechado na Zona Sul, e ele sentia orgulho de seu sucesso. Nunca reclamou de sua ausência, nunca a fez sentir-se culpada. Em vez disso, ele a chamava todo domingo à noite, ouvindo pacientemente enquanto ela falava sobre seu último projeto ou planos de férias. Mantinha um álbum cheio de fotos que ela enviava de seu novo apartamento, seu carro importado, suas viagens para o exterior. Ele mostrava orgulhoso essas fotos para seus poucos amigos na escola, seus olhos brilhando com admiração. O que ninguém naquela sala de tribunal sabia era como Antônio havia sacrificado tudo pela filha. Quando Renata foi aceita em uma universidade particular cara, Antônio e Helena haviam esvaziado suas modestas economias para pagar o primeiro ano. Para os anos restantes, Antônio havia assumido um segundo emprego, trabalhando como segurança noturna em um supermercado local. Dormia apenas 4 horas por noite durante 3 anos, seu corpo perpetuamente exausto, suas mãos calejadas pelo trabalho constante. No verão, antes do último ano de faculdade de Renata, quando ela teve a oportunidade de fazer um intercâmbio em Portugal, Antônio vendeu o pequeno sítio em Minas Gerais que havia herdado de seu pai, o único luxo que já havia se permitido, comprado com a intenção de se aposentar lá um dia. Nunca contou a Renata de onde vinha o dinheiro extra. Ele queria que sua filha experimentasse o mundo além de sua cidade, que tivesse oportunidades que ele nunca teve. Enquanto a juíza chamava a ordem, a mente de Antônio voltava à infância de Renata. Ela havia sido uma menina brilhante e curiosa, com os cabelos castanhos de Helena e a teimosia dele.
Lembrava-se de ensiná-la a andar de bicicleta na rua de paralelepípedos do bairro, correndo ao lado dela enquanto ela se desequilibrava, depois se estabilizava e finalmente pedalava sozinha. Lembrava-se de ajudá-la com seus projetos de ciências, assistir suas apresentações de balé e, mais tarde, levá-la a festas do colégio, esperando acordado até que ela voltasse em segurança. O caso perante o tribunal hoje parecia impossível para ele. Após a morte de Helena, Renata havia descoberto que a avó materna deixara uma pequena herança, R$ 80 mil, que Helena mantinha em uma conta separada. Não era muito pelos padrões de Renata, mas para Antônio representava segurança em sua aposentadoria iminente, que seria apenas com um salário mínimo depois de 30 anos de trabalho. O testamento de Helena deixava tudo para Antônio, com instruções de que ele decidiria que porção compartilhar com Renata quando fosse apropriado. 2 meses atrás, Antônio sofreu um infarto leve. Enquanto se recuperava no hospital público, pediu a Renata que buscasse alguns documentos em seu escritório improvisado. Foi quando ela descobriu extratos bancários mostrando saques regulares da conta da herança. Agora ela o processava, alegando que ele havia roubado dinheiro que por direito deveria ser dela. A verdade era mais simples e mais complexa do que qualquer pessoa naquela sala poderia imaginar. A juíza pigarreou. Estamos aqui hoje referente ao processo número 2145 do ano corrente, Ferreira contra Ferreira. A parte autora está pronta para prosseguir? O advogado de Renata, um homem de aparência severa, em um terno que provavelmente custava mais do que Antônio ganhava em um mês, levantou-se com confiança. Sim, excelência. E o réu, senhor Ferreira, o senhor está se representando hoje? Antônio engoliu em seco. Sim, excelência, eu não pude pagar por um advogado. Uma nova voz interrompeu do fundo da sala. Na verdade, excelência, o réu está representado por um advogado. Todas as cabeças se viraram enquanto um homem alto e distinto caminhava pelo corredor central. Ele vestia um terno cinza perfeitamente ajustado, carregava uma pasta de couro que brilhava sobre as luzes fluorescentes e se movia com a confiança tranquila de alguém acostumado a comandar a atenção. Antônio não o reconhecia. E o senhor é? Perguntou a juíza, olhando por cima de seus óculos. Luciano Campos, excelência do escritório Campos Bueno e Associados. O nome do prestigiado escritório de advocacia causou um murmúrio de sussurros. Peço desculpas pelo meu atraso, posso ter um momento com meu cliente antes de continuarmos? A juíza assentiu e Luciano Campos aproximou-se de Antônio, estendendo sua mão. Senhor Ferreira, disse calorosamente, vamos conversar. Confuso, Antônio apertou a mão do advogado. Deve haver algum engano, sussurrou. Eu não posso pagar alguém como o senhor. Luciano sorriu. Não há engano, senhor. Vamos lá fora um instante. No corredor, a confusão de Antônio aumentou. Não entendo. Quem o enviou? Não tenho dinheiro para um advogado, especialmente de um escritório como o seu. A expressão de Luciano suavizou-se. Senhor Ferreira, o senhor se lembra de um estudante da escola Monteiro Lobato chamado Pedro Campos, formando de 2004? A testa de Antônio franziu-se enquanto vasculhava sua memória. Pedro? Garoto magro, de óculos, que sempre chegava muito cedo e ficava na biblioteca? Luciana assentiu, seus olhos de repente brilhando com emoção. Esse é meu filho. Ele me contou uma vez sobre um zelador que o encontrou chorando na escada após ser humilhado por colegas por causa de suas roupas simples. Esse zelador sentou-se com ele por 1 hora após seu expediente terminar, contando histórias sobre perseverança e falando sobre como o conhecimento vale mais que qualquer roupa de marca. Depois, esse mesmo zelador começou a chegar mais cedo para abrir a biblioteca só para Pedro, para que ele pudesse estudar antes das aulas começarem. Luciano colocou uma mão no ombro de Antônio. Esse zelador era o senhor, seu Antônio. O senhor mudou a vida do meu filho. Ele é médico hoje, formado pela USP. Antônio lembrava-se do menino, quieto, determinado, lutando contra as adversidades. Ele simplesmente havia feito o que achava certo, o que qualquer pessoa decente faria. Não tinha ideia de que seus pequenos gestos de bondade tivessem causado tamanho impacto. Quando soube deste caso através de um colega que conhece o advogado da sua filha, eu sabia que tinha que ajudar. O senhor não me deve nada, seu Antônio. Esta é minha forma de agradecer pelo que fez pelo meu filho. Os olhos de Antônio encheram-se de lágrimas enquanto retornavam à sala. Pela primeira vez desde que entrou naquele espaço intimidador, ele manteve a cabeça erguida. O processo começou com o advogado de Renata apresentando extratos bancários mostrando que Antônio havia retirado quase R$ 50 mil da conta da herança ao longo dos últimos 4 anos. A mãe da minha cliente pretendia que ela recebesse esse dinheiro, argumentou o advogado.
O senhor Ferreira sistematicamente esgotou esses fundos para seu próprio uso, traindo tanto os desejos de sua falecida esposa quanto a confiança de sua filha. Renata sentou-se rígida ao lado de seu advogado, sua expressão fria enquanto evitava o olhar do pai. Seu marido apertou sua mão em apoio. Formavam um casal de imagem perfeita em seus trajes coordenados e expressões idênticas de indignação. Quando chegou a vez de Luciano Campos falar, ele aproximou-se do estrado com passos medidos. Excelência, meu cliente não contesta ter feito esses saques. No entanto, acredito que o tribunal achará o propósito desses saques bastante relevante. Ele virou-se para Antônio. Senhor Ferreira, poderia explicar ao tribunal por que retirou esse dinheiro? Antônio pigarreou, sua voz firme apesar do nervosismo. Depois que minha esposa faleceu, descobri que ela estava ajudando nossa filha financeiramente sem meu conhecimento. Renata e Eduardo haviam comprado um apartamento além de suas possibilidades na planta, e Helena enviava R$ 4.000 trimestralmente para ajudar com as prestações. Um murmúrio percorreu a sala enquanto o rosto de Renata empalidecia. Luciano continuou. Senhor Ferreira, em vez de interromper esse apoio após a morte de sua esposa, o que o senhor fez? Continuei com os pagamentos, disse Antônio simplesmente. Renata nunca soube que vinham de sua mãe, e eu não queria que ela perdesse o apartamento. Então continuei enviando dinheiro, assim como Helena fazia. Luciano assentiu. Então produziu uma pasta. Excelência, apresento como evidência estes recibos e transferências bancárias, mostrando que cada saque feito pelo senhor Ferreira foi transferido diretamente para a conta conjunta de sua filha com o marido. Longe de roubar de sua filha, o senhor Ferreira tem apoiado silenciosamente o estilo de vida dela, a um custo pessoal significativo. O advogado de Renata inclinou-se para sussurrar urgentemente no ouvido de sua cliente. O rosto de Renata havia perdido toda a cor e seu marido olhava fixamente para a frente, com a mandíbula cerrada. Você teria confessado a verdade neste ponto ou continuaria com o processo? Conte-nos nos comentários. Luciano não havia terminado. Além disso, Excelência, gostaria de chamar a atenção para o testamento real da senhora Helena Ferreira, que apresentei como evidência B. O texto estabelece claramente que todos os bens foram deixados para seu marido, Antônio Ferreira, para usar a seu exclusivo critério. Não havia nenhuma estipulação de que qualquer quantia específica devesse ser dada à filha. A juíza analisou o documento e então olhou para o advogado de Renata. Doutor, diante dessa evidência, o senhor deseja continuar com essa ação? Antes que seu advogado pudesse responder, Renata levantou-se repentinamente. Eu não sabia, disse ela, sua voz tremendo. Pai, eu não sabia que a mamãe estava nos ajudando com o apartamento. Por que você não me contou? A voz de Antônio era suave quando respondeu. Você estava tão orgulhosa daquele apartamento, Renata. Você trabalhou tanto para chegar onde está. Sua mãe não queria que você sentisse que não podia conseguir por conta própria, e eu também não. Lágrimas corriam pelo rosto de Renata enquanto a imagem cuidadosamente construída desmoronava ao seu redor. Seu marido remexia-se desconfortavelmente ao seu lado, evitando o olhar de todos. Luciano ainda tinha mais um ponto a apresentar. Ele retirou outro documento de sua pasta. Excelência, há outro assunto que gostaria de trazer à atenção do tribunal. O senhor Ferreira não apenas continuou os pagamentos que sua esposa havia estabelecido, mas também pagou integralmente o tratamento odontológico da filha no valor de R$ 18.000, usando uma parte de sua aposentadoria antecipada que recebeu da escola no ano passado. Eduardo, o marido de Renata, olhou para a esposa com surpresa. Você me disse que seus pais haviam dado esse dinheiro como presente de aniversário de casamento, disse ele, autossuficiente para todos ouvirem. Um silêncio absoluto caiu sobre a sala. Renata olhou para o pai com incredulidade, suas certezas desmoronando uma após a outra. Papai, você usou sua aposentadoria para meu tratamento, mas você sempre disse que esse dinheiro seria para reformar a casa. Antônio deu de ombros levemente. Um pai nunca se aposenta, filha. Luciano Campos aproximou-se da mesa da autora. À luz dessa evidência, talvez a senhora Ferreira queira retirar sua ação? Renata assentiu em silêncio, incapaz de olhar para o pai. A juíza arquivou oficialmente o caso, mas o verdadeiro julgamento já havia ocorrido nos corações e mentes de todos os presentes. As mesmas pessoas que haviam rido da aparência de Antônio agora o olhavam com um respeito recém-descoberto e, em alguns casos, vergonha por seu comportamento anterior. Enquanto Antônio e Luciano recolhiam suas coisas para sair, o advogado colocou uma mão no ombro de Antônio. Há mais uma coisa que o senhor deveria saber, disse baixinho. Quando meu filho Pedro me falou sobre o senhor anos atrás, ele mencionou que o senhor tinha sonhos de abrir uma pequena marcenaria depois de se aposentar. O senhor havia mostrado a ele algumas de suas peças feitas à mão na oficina da escola.
Antônio assentiu, surpreso que Pedro tivesse lembrado desse detalhe. Apenas um passatempo, disse modestamente, algo para manter minhas mãos ocupadas. Luciano sorriu. Meu escritório representa várias lojas de móveis artesanais em São Paulo. Eu vi seu trabalho. Pedro guarda a estante de livros que o senhor o ajudou a fazer para o quarto dele. Sua voz ficou emocionada. É o móvel mais bonito da casa dele. Se estiver interessado, eu poderia apresentá-lo a algumas pessoas que valorizariam sua arte. Ao saírem juntos da sala do tribunal, Antônio parou no corredor. Renata estava lá, sozinha, seu marido tendo desaparecido assim que o caso foi arquivado. Sua maquiagem estava manchada com lágrimas, sua postura confiante substituída pela incerteza que Antônio lembrava de sua infância. Pai, sussurrou ela, sinto muito, eu não entendia. Antônio tinha todo o direito de passar direto por ela, de deixá-la sentir todo o peso de suas ações. Ela o havia arrastado para o tribunal, humilhado publicamente e acusado de roubo, tudo enquanto aceitava sem saber seu apoio financeiro. Mas Antônio Ferreira nunca foi o tipo de homem que guardava mágoas. Ele abriu os braços e, após um momento de hesitação, sua filha entrou em seu abraço. Ele a segurou enquanto ela soluçava contra seu ombro, assim como fazia quando ela era uma garotinha assustada com trovoadas. Vamos conversar, prometeu suavemente. Há muito que ambos precisamos dizer. Enquanto Luciano Campos observava pai e filha de uma distância respeitosa, ele não pôde deixar de rir, não a risada zombeta que havia recebido Antônio mais cedo, mas a risada suave de alguém testemunhando a justiça em sua forma mais pura. Às vezes, pensou ele, a verdadeira medida da riqueza não tem nada a ver com contas bancárias ou ternos caros, mas com a capacidade de perdoar e a dignidade silenciosa de um homem que havia dado tudo sem esperar nada em troca. Do lado de fora do fórum, o sol de setembro rompeu as nuvens que ameaçavam chuva durante toda a manhã. Antônio Ferreira desceu os degraus com sua filha de um lado e seu inesperado defensor do outro. Pela primeira vez em 4 anos, seus ombros não estavam curvados pelo peso da luta solitária. Nunca julgue uma pessoa pela sua aparência ou profissão. As almas mais ricas frequentemente vêm nos pacotes mais humildes, e a verdadeira herança nem sempre é contada em reais, mas em lições ensinadas pelo exemplo silencioso e amor incondicional. Se esta história te comoveu, inscreva-se agora para mais histórias poderosas toda semana. E clique no vídeo na tela para assistir ao próximo, com uma reviravolta tão poderosa que você nunca esquecerá.